Boa tarde a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros, eu sou Bruno Coradelli. Uma coisa que eu escuto constantemente, acho que para quem não sabe ainda fica sabendo agora, eu sou professor, e uma pergunta que eu escuto constantemente dos meus alunos é como eu deveria estudar? Geralmente a gente se preocupa muito com o que estudar, mas como estudar também é muito importante. E quando a gente começou a fazer esse vídeo, eu já tinha definido que eventualmente eu falaria sobre dicas de como estudar. Mas eu nunca, tipo, vou fazer agora, vou fazer depois. Eu nunca tive uma data precisa na minha cabeça de quando falar sobre isso. Aí agora há pouco eu estava relendo uns antigos textos que eu havia feito e eu encontrei um texto que eu dava dicas, um total de, deixa eu ver, 14 dicas de como estudar. E eu falei, quer saber de uma coisa? Já que o texto está aqui agora, e a gente está passando muito conteúdo de estudo, acho que é um momento propício para falar para as pessoas dicas que vão ajudar elas nessa carreira de estudos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler esse texto que eu escrevi e ao mesmo tempo eu vou comentando sobre. Aí já fica como dicas duplas sobre o conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, a primeira regra que eu escrevi: se livre da porra do celular. Deixe ele em uma gaveta, o mais longe possível do seu quarto. No começo você vai ficar curioso com o que está acontecendo nele, mas com o tempo vai se acostumando. Eu achei muito importante deixar isso de cara, porque o que eu vejo de alunos viciados em celular é uma coisa do demônio. Quando o Tolkien fala no Senhor dos Anéis, ele demonstra o grande medo dele pela tecnologia, que a tecnologia afasta o homem da natureza, isso corromperia a alma do homem. Eu acho que ele estava prevendo a existência dessa merda aqui. Porque essa porcaria realmente atrapalha muito na vida dos estudos. Se você parar para pensar, o tempo que você gasta na frente desse celular dá agonia. Então a coisa que você tem que fazer obrigatoriamente é gradativamente se afastando dele. O tempo que ele consome de estudos é uma loucura. Algo equivalente a umas 40 páginas por dia. Então faz o seguinte: pega seu celular, coloca numa gaveta ali na cozinha. Por exemplo, você estuda no quarto. Deixa ele numa gaveta ali na cozinha. E deita com o seu livro. Pega e deita. O que você vai fazer? A preguiça, às vezes, de você levantar e ir lá pegar o celular vai te dar um incentivo para ficar meio longe dele. Ou você pega o seu celular e fala: ô mãe, fica com esse celular e não me devolva de forma alguma. Se livra do celular. No começo vai ser ruim. Você vai ficar curioso com o que está acontecendo no seu celular, isso vai atrapalhar você na leitura, mas gradativamente isso vai ficando mais comum. Você vai se acostumando. E assim, aos poucos, você vai se livrando do vício. O vício pelo celular é uma desgraça para qualquer vida intelectual. Se você quer estudar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se você quer se desenvolver intelectualmente, você vai ter que fazer sacrifícios. E o primeiro sacrifício que você vai fazer é dessa merda aqui. Segunda regra, gente. Faça anotações de passagens que você acha importante. Sei que muita gente risca as passagens importantes do livro, mas eu, pessoalmente, por não gostar de riscar meus livros, reescrevo as que eu mais gosto em uma folha e depois as passo mais uma vez em um documento do Word com o título do livro, onde deixo separadas as partes mais importantes. Eu, pessoalmente, eu não gosto de riscar meus livros. Eu vejo uma passagem muito importante, eu reescrevo aquela passagem em um documento do Word ou num caderno que eu tenho perto de mim, eu deixo o passado e depois eu vou reorganizando essas escritas. Por exemplo, eu tenho um Word chamado Ética Nicômaco do Aristóteles. E lá eu vou colocando as passagens do Aristóteles que eu achei mais importante e vou separando elas. Vou fazendo uma coisa mais organizada no Word. Eu falei que o celular é uma coisa maligna, mas o PC para estudar é uma coisa maravilhosa, porque ele facilita muito na organização. Então eu sempre separo tudo no Word e nos cadernos eu vou deixando tudo uma loucura mesmo. Depois, primeiro eu passo para o caderno, fica uma loucura, depois eu repasso para o Word. Se você quiser passar direto para o Word já organizando, isso fica a seu cargo. Mas não só leia e deixa quieto. Você vê uma passagem legal, você pensa com você: olha que parte legal desse livro, e você não faz nada com isso, o que vai acontecer? Você vai esquecer e você se fudeu. Então passe sempre a limpo tudo aquilo que você achar interessante. Na antiga escola aristotélica, a forma que o Aristóteles ensinava
Ele entrava em uma sala de aula, ele começava a falar toda a aula dele e os alunos tinham que anotar palavra por palavra do que ele falava. Ele ia falando, as pessoas iam passando a limpo todo o discurso do Aristóteles e depois debatiam entre si. Isso mostra a importância de escrever aquilo que está acontecendo, porque te ajuda a fixar. Então, viu uma coisa interessante? Anota. O curso mais importante que eu fiz na minha vida é o curso do Olavo de Carvalho, o Seminário de Filosofia. E como que eu faço as aulas do Olavo? Eu vou escutando ele falando e eu vou anotando no papel tudo o que ele vai dizendo. Eu vou anotando, eu vou passando tudo o que ele vai dizendo. Depois, não na quarta-feira, no mesmo dia, eu releio tudo o que eu escrevi e uns 3 dias depois, geralmente numa quarta-feira, eu revejo a aula, eu revejo o vídeo e vou seguindo com as minhas anotações. É assim que eu vejo as aulas do COF. Ajuda muito a decorar as coisas fazer isso. Viu alguma coisa interessante? Anota. Sempre que a preguiça bater mais alto, sinta vergonha do seu desconhecimento e deixe a agonia falar mais alto. O que eu tenho a ganhar em ler esse livro e o que eu tenho a perder por não ler? Então, quando você vê aquele livro gigante, como por exemplo... esse aqui. O Homem que Amava Cachorros. Esse livro é um romance que eu recomendo esse livro para toda a raça humana. É um dos melhores que eu li na minha vida. Recomendação do Olavo de Carvalho. Eu li esse livro e é espetacular. Ele tem aquela ideia no futuro distópico, bem puxado do 1984. Mas olha a grossura dele. Olha a fonte dele. Acho que não vai dar para mostrar no vídeo. É uma fonte pequena, um livro extremamente longo de ler. Então, quando você fala, eu vou ler esse livro agora, só você bate o olho no tamanho do livro, você já sente aquela preguiça. Você fala, ih, caralho, vai dar trabalho. Mas então, tenta contrabalancear isso. Tenta contrabalancear a sua preguiça com outras coisas. Por exemplo, você tem que sentir um desconforto com aquilo que você não sabe. Quando você não sabe alguma coisa, quer dizer que você não está cumprindo sua função intelectual de forma devida. É lógico, você sempre vai ter muita... É impossível saber tudo. Mas você tem que sempre traçar um mapa daquilo que você não sabe. No início de sua vida acadêmica, quando você vai separar os livros para estudo, eu não vou entrar no mérito dos livros que devem ser lidos nesse vídeo, isso vou deixar para outro. Esse vídeo é sobre como ler e não o que ler. E voltando ao assunto, quando você vai ler, você vai começar a estudar, você tem que traçar sempre um percurso, tipo, do que você não sabe. Aí, sabendo aquilo que você não sabe, por exemplo, eu não sou bom em geografia, não sei as capitais dos países, eu não sei as capitais dos estados, já separa uma lista e vai lendo sobre isso daí. Eu não sei a história de tal país, procura os livros sobre isso e vai lendo. Isso é cumprir um caminho intelectual. Quando você não sabe sobre isso, você tem que parar e fazer aquela reflexão. Eu deveria saber isso. Eu não sei. E quanto mais eu espero para saber isso, mais tempo eu estou perdendo. E o tempo eu não tenho como repor. O tempo está indo embora e eu continuo sem saber isso. Sempre tenta puxar essa certa agonia. Tipo, caraca, eu não sei isso, eu tenho que saber. E isso acaba sobrepujando, acaba se sobressaindo sobre a preguiça. Isso acaba te motivando a ler. Isso me ajuda bastante. Eu vejo o livro aquele tamanho, me dá aquela preguiça, mas eu penso, caralho, eu sou muito burro, eu não sei isso. Pô, eu quero continuar sendo burro? Em nome da preguiça eu vou continuar sendo burro? Não. Daí eu pego o livro, começo a ler, geralmente os livros são bons e eu acabo me interessando. Releia os livros mais importantes sempre que puder. Eu pessoalmente estou relendo Ética Nicômaco e pretendo ler 2 vezes este mesmo livro em 2018. Isso é uma coisa importante. Quando a gente acaba um livro, a gente tem aquele sentimento de conquista, tipo conquista de videogame, sabe? Apareceu os pontos, você fez esse achievement e você está livre. Não é assim que funciona a vida. Você lê um livro, você vai ter que reler ele. Principalmente livros de filosofia. É quase impossível você ler um livro de filosofia uma vez só e entender tudo que tem nele. Não é assim que funciona. Você acabou de ler um livro, já se prepara, meu amigo, que você vai ter que ler ele de novo. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Felizmente não estou achando. Eu tenho o livro da República, do Platão. E esse livro eu tive que reler muitas vezes. E eu ainda acho que tem muita coisa lá que eu não entendo. Porque esses livros exigem
uma análise, uma reanálise, toda uma discussão sobre, para poder compreender todo o pensamento daquele cara. O pensamento dessas pessoas é muito complexo, é muito denso. E é impossível você consumir todo esse pensamento denso em um tiro só. Você vai ter que reler, você vai ter que ler de novo. Eu sei que isso é cansativo, mas não se trata de quantos livros você leu em um ano. Se trata de quanto conteúdo você extrai dos livros que você leu em um ano. Você pode ler 200 livros, mas se você não extrair nada deles, compensa mais você ler um livro só e tirar bastante conteúdo daquele livro. Não é uma corrida, é uma questão de desenvolvimento. Se concentre, um café ajuda, comer peixe, vitaminas, etc. Olha, eu não sou exemplo de nenhum para essa porra fitness, eu tomo uma cerveja quase sempre que eu posso, eu tenho preguiça de sair para caminhar, eu como carne que não desvairado, bacon pra minha vida, como fala um amigo meu, bacon é o melhor tempero que existe. Mas eu tento usar alguns suplementos que acabam me ajudando. Por exemplo, o whey. O whey acaba dando uma força que tem bastante proteína, ele ajuda nos estudos. MST, que é uma vitamina, também ajuda bastante. Ômega 3 também me dá uma certa força. E sempre quando eu vou estudar, eu tomo um café. O café é sempre muito bom e sempre me dá uma força legal. Inventaram agora aquela Coca-Cola com cafeína extra. Aquilo me ajuda bastante também, eu não vou negar. Eu que dou bastante aula ainda, tomo um café antes da aula, depois acabei meu serviço, eu sento, eu vou estudar. O café faz realmente milagre, sim. Peraí. No começo você irá passar batido em algumas informações e ficar com choque, porque todo mundo parece estar compreendendo o livro e você não. E também é normal os sentimentos de será que vale a pena fazer isso? E o sentimento de acho que não estou aprendendo nada. Muitas vezes o conhecimento vai se acumulando em você aos poucos, sem que você nem sequer perceba. E isso aos poucos irá mudar você como pessoa, claramente isso vale a pena. Então, quando você está lendo alguma coisa, é muito comum você ter aquela impressão, não estou aprendendo nada, meu Deus, eu sou um idiota, eu não sei nada. É normal, gente, acho que todo mundo passa por isso. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu li o livro do São Tomás de Aquino, A Fé, eu era bem novo quando eu li aquele livro, eu acabei o livro e me senti um idiota, porque eu não entendi nada. Até, por exemplo, o livro que eu tenho do Nietzsche aqui, Além do Bem e do Mal, a primeira vez que eu li ele, eu falei, eu devo ser retardado, talvez eu deveria passar para um médico, fazer algum exame, porque eu não entendi porra nenhuma. Esse sentimento é normal, gente. Acho que todo mundo passa por isso quando está lendo, todo mundo tem esses sentimentos de derrota, às vezes, quando está estudando. A questão é não deixar isso te abalar. Você está sentindo tipo, eu não estou aprendendo. Continua, você vai aprender. E às vezes você aprende sem sequer perceber que aprendeu. Isso vai te desenvolvendo aos poucos. Então é normal, não esquenta a cabeça com isso não. Veja vídeos que muitas pessoas fazem sobre o livro lido. Isso enriquece o seu conhecimento sobre a obra. Isso é legal, ainda mais hoje com o YouTube, temos pessoas muito capacitadas que fazem vídeos de análise sobre. E isso agrega muito conhecimento. Fazer cursos, comprar alguns cursos, como por exemplo o Instituto Borborema, o Terça Livre, os cursos do Nando Moura, entre tantos outros cursos, enriquece seu conhecimento. E quanto mais rico for o seu conhecimento, melhor a compreensão que você vai ter com o objeto. Mas cuidado quem você vai ver também. Você tem que saber quem que vale a pena você estudar. Por exemplo, o Rafael Nogueira, de História, excelente. Eu vou ver, por exemplo, eu quero estudar o Platão com a opinião do padeiro aqui da esquina. Não vai dar certo, ele não é formado nisso. Ele não tem conhecimento sobre isso. Então não é qualquer pessoa falando sobre que vai te ajudar. Você tem que conhecer a pessoa que você está seguindo. Peraí. Estabeleça horários para estudo e os siga religiosamente. Se você se propor para estudar todos os dias às 4 da tarde, leia todo maldito dia às 4 da tarde, independente de estar a fim de ler ou não. Se leu sem vontade e não compreendeu nada, releia no outro dia. Isso é uma coisa importante, é o controle de tempo. Você tem que separar um horário para você de estudos. Por exemplo, eu não posso às 4 da tarde, eu trabalho a tal horário, eu faço faculdade também, meu horário é uma merda. Tem sempre um horário sim. Tem sempre um horário sim. Reserva 15 minutos, 20 minutos, meia hora do seu dia antes de dormir. Eu sei que você está cansado em casa, mas abre um livro curto, um livro fácil, de compreensão simples e leia uma meia horinha.
Não vai matar, não. E fim de semana. Fim de semana você vai ficar 48 horas fora de casa, cara. Fica umas 2 horinhas em casa, nessas 2 horinhas em casa lê um livro. Se dedica aos tempos que você tem. Não é possível, nenhum ser humano trabalha 24 horas. Você consegue uma meia hora assim, nem que seja no ônibus. Você tá no ônibus, põe o fone de ouvido pro trabalho, pro som não te incomodar. Coloca uma música do Mozart, músicas do Mozart ajuda bastante a estudar. Vai te distrair do que está acontecendo ao redor de você e se foca na leitura. Você não precisa de 10 horas para estudar todo dia. E uma coisa importante também. Eu não vejo muitos intelectuais falarem disso, mas eu acho importante você tirar um dia de folga, pelo menos. Se você quiser, lógico. Por exemplo, eu estudo muito de segunda a sábado. Domingo é geralmente um dia que eu tiro, quer saber de uma coisa? Foda-se. Eu fico vendo filme, eu fico conversando com meus amigos, eu vou jogar alguma coisa. Domingo é um dia que eu tiro para descanso. Isso é importante, você dar uma relaxada na sua cabeça. Você ficar estudando todos os dias, o tempo todo, vai te prejudicar. E vai te esgotar muito também. O controle do seu tempo é muito importante. Sempre tira um dia de folga, não vai te fazer mal. Mas, por exemplo, no meu dia de folga, no domingo, eu vejo um filme e eu leio algum livro que eu tinha vontade de ler. Eu ainda estou me desenvolvendo intelectualmente, mas eu estou me desenvolvendo intelectualmente com uma coisa que eu acho mais leve, para uma coisa que tenha propósito de me divertir. Por exemplo, eu estou relendo os livros do Senhor dos Anéis que estão ali agora. Eu adoro o Senhor dos Anéis, foi um prazer reler esse livro. Então ele se aplica muito bem ao meu tempo livre. Dica número 9. A dica número 9 é muito importante. Pare com a viadagem. Sem viadagem. Se você não é analfabeto, você consegue ler um livro. Tem muitas daquelas pessoas, mas eu não consigo, olha isso, é muito complicado. Ser burro é mais fácil, né? Continuar sendo burro é mais fácil. Você conquistar alguma coisa na sua vida não é fácil. Você tem que se esforçar. Mas se você não se esforça nem para melhorar a sua própria vida, você vai se esforçar para quê? Para continuar fudido? Puta que pariu. Tem um livro, pega e estuda. Não tá entendendo? Pede ajuda. É melhor do que ficar parado no tempo. Meu Deus do céu. Agora a dica número 10. Silêncio é essencial. Se sua casa é muito barulhenta, leia fora de casa. Vá em algum lugar silencioso. Perto da minha casa, por exemplo, tem uma praça ótima, extremamente silenciosa. Se você não possui disso, tente ler à noite ou à madrugada, se possível. Como vocês já veem nesses vídeos, a minha rua é barulhenta para caralho. É extremamente barulhenta. É cachorro latindo o tempo todo. Quando os cachorros estão em silêncio, eu penso, ou eles morreram ou eu fiquei surdo finalmente. Eu moro numa rua muito barulhenta, gente, e eu tenho que dar meus pulos para estudar. Se você tem um lugar silencioso, aproveita. Tem um ditado antigo que... Eu não sei quem fala essa frase, tá, gente? Peço perdão. Mas é uma frase que, tipo, você percebe o nível intelectual da pessoa pelo barulho que está ao redor dela. Quando a pessoa está sempre rodeada de um barulho gigante, quer dizer que ela é intelectualmente baixa. Se a pessoa está sempre num lugar silencioso e ela é uma pessoa quieta, quer dizer que ela está sempre estudando e ela é uma pessoa intelectualmente superior. Porque o silêncio é essencial. Não só para estudos, mas para você conseguir entrar em contato com si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso de silêncio para poder entrar em contato com os meus pensamentos. Para poder compreender aquilo que se passa na minha cabeça. Para poder refletir sobre as coisas. Para poder escrever alguma coisa. Silêncio é essencial para qualquer vida intelectual. Em barulho você não vai conseguir produzir nada. Tem muita gente que eu conheço que fica em agonia quando está sozinha em silêncio. É porque você não está conseguindo desfrutar de sua própria pessoa. A sua própria presença não está sendo suficiente. Então desenvolva a si mesmo. Se torne alguém melhor, alguém mais forte, alguém mais sábio. Daí a sua própria presença no silêncio vai te fazer bem. É claro, isso não é uma regra para 24 horas. Às vezes a gente quer sair, a gente quer ver nossos amigos. Isso é normal. Mas se desenvolva, daí o silêncio não vai te incomodar tanto. Tem até uma frase que eu acho que é do padre Paulo Ricardo, que ele diz: é na nossa solidão que estamos mais acompanhados. Temos a nós mesmos, o Espírito Santo, Deus e nossos anjos da guarda. E isso é muito interessante. Eu acho isso uma frase muito bonita. Fique em contato consigo mesmo no silêncio. Mas para isso tem que ter alguma coisa em você para você entrar em contato. Se você é uma pessoa vazia, você precisa muito dessas dicas.
Peraí, dica número 11. Foco. Muitas vezes nossa mente se perde durante a leitura. Se caso isso acontecer, releia. Isso é questão de costume e adquirir foco de leitura pode levar um tempo. Levei mais de um ano, especialmente por eu ter uma mente extremamente dispersa. Outro ponto de foco. O Nando Moura fala em um vídeo para ler 20 páginas por dia de 3 livros diferentes. Acredito que isso pode funcionar para ele, mas eu pessoalmente não recomendo. Em especial se você for iniciante, pois as informações podem dar um verdadeiro bug no seu cérebro. Ainda mais se estiver lendo livros complexos. Eu sempre foco em um livro e tento ler umas 30 páginas dele por dia. Esse um livro de filosofia. E o releio algumas vezes, pois o correto mesmo é, em livros de filosofia, não ler mais que 20 páginas por dia. E tento sempre ler algum livro de literatura clássica mesmo, em busca de aprofundar meu conhecimento cultural. Isso é uma coisa que o Olavo sempre fala. Antes de começar a estudar livros de filosofia, leia livros de romance, literatura. Foca em literatura primeiro, para depois você focar em filosofia. Por que o Olavo fala isso? Porque você precisa ter uma pessoa culturalmente elevada, ou ter uma certa cultura no seu ser, para poder compreender filosofia, porque os livros de cultura e literatura clássica, eles expandem o seu imaginário. Com o seu imaginário mais expandido, aqueles conceitos filosóficos, você compreende eles com mais facilidade. Era como, por exemplo, você quer comprar uma geladeira que não cabe na sua cozinha. Então você aumenta a sua cozinha. É isso que acontece com a sua mente. Você lê os livros de literatura, você expande o seu imaginário, aí você preenche ele com informação. Aí surge até aquela ideia que está no livro do Sertilange. Você se forma e depois você se informa. Então, está na dúvida? Pegue um livro de filosofia bem simples e pegue um livro de literatura. Você não tem noção do que ler de literatura? Talvez hoje eu faça uns livros de dicas de literatura para vocês. Peraí. Cultura é importante, não a ignore. Não digo para que você comece já com Thomas Mann ou Dostoiévski. Eles são muito mais profundos e complexos. Mas comece lendo Asimov, Tolkien, Tom Clancy, George Orwell. Que George Orwell, apesar de ser muito famoso, a leitura dele não é tão complexa assim. Ele é até com uma leitura bem simples. O Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, já é mais complicado. Então o Dom Casmurro já é um pouco mais simples. Não se preocupe agora se você tem mais idade, provavelmente irá gostar de Dom Casmurro. O que eu quis dizer com isso? Porque Dom Casmurro não é um livro para criança. Geralmente mandam a gente ler na escola, a gente odeia. Por que a gente odeia? Porque, como eu disse, ele é um livro maduro, com questões mais complexas, mais psicológicas. Não é qualquer um que pode ler Dom Casmurro. Se você já tem uma idade, já passou dos seus 20 anos, já tem até uma certa bagagem de literatura, manda bala no Dom Casmurro que agora você vai gostar do livro. Eu gosto muito de Dom Casmurro. E quando eu li quando criança, eu desprezei o livro. Hoje eu amo esse livro. Audiolivros têm sua serventia. Escute eles acompanhando algum livro de poesia. Recomendo Bruno Tolentino. Muitos tentam começar com Camões e eu acho isso um tiro no pé. Porque por mais que eu goste dele, dificilmente você vai entender alguma coisa. Eu acho lindo os textos de Camões. Mas para compreender Camões, meu amigo, você vai dar trabalho. Então recomendo que comece com Bruno Tolentino. Existem outras formas de adquirir cultura e vai sim lhe fazer uma grande diferença. Saia um pouco do cinema e entretenimento, saia um pouco do cinema de entretenimento e entre no cinema artístico. O que é cinema de entretenimento e cinema artístico? O cinema de entretenimento é aquele filme que possui como objetivo primordial lhe divertir, como por exemplo os filmes da Marvel, os filmes da DC. DC são uma merda, né? Mas filmes de aventura, filmes de ação, Os Mercenários, são filmes que estão ali para que você se divirta. Os filmes artísticos estão ali para contribuir intelectualmente para você. Eles já possuem uma densidade diferente, já tem mais uma preocupação com a técnica, com o roteiro, com a dramaturgia. Já são livros muito mais que comunicam diretamente com o seu espiritual, diferente do que acontece com o entretenimento. Eu vejo muitos críticos de cinema que desmerecem o cinema de entretenimento e isso para mim é um pensamento ranzinza pra caralho. Tem um termo que o esquerdista adora usar, que é elitista, mas eu acho que nessa situação até se aplica muito bem, porque o cinema de entretenimento ele é importante, especialmente como um preparatório para você chegar no cinema artístico. Por exemplo, eu não vou recomendar para vocês que já vejam um filme do Jean-Luc Godard, cara.
vão ver uns filmes um pouco mais divertidos, depois você vai subindo aos poucos. É como fala São Tomás de Aquino, a melhor forma de chegar ao mar é pelas partes mais baixas do rio. Você não se joga de cara no mar. Por exemplo, você quer um dia chegar no cinema clássico, da Golden Age of Hollywood, por exemplo, de Orson Welles, por exemplo. Muita gente fala do Citizen Kane, mas se você pôr o Citizen Kane de cara, você não vai entender 20% do que ele quis dizer naquele filme. Você não vai entender o quão brilhante é a fotografia, a direção daquele filme. Porque é muito conteúdo, você não está acostumado com aquele ritmo de cinema, é uma coisa muito diferente. Mas se você consegue, por exemplo, começando com filmes de entretenimento de qualidade e aos poucos ir para diretores que conseguem fazer um misto desses dois, como por exemplo o Martin Scorsese. O Martin Scorsese ele é muito bom, ele consegue fazer uma junção de entretenimento e arte que eu acho que poucos diretores conseguem. O Quentin Tarantino faz isso muito bem também. Então passe por esses dois, comece a ver os filmes dele e aos poucos você vai escalando para chegar nesse cinema artístico. E outra importância que eu dou para o cinema entretenimento, muitas vezes o cinema artístico, quando você consome muito, dá no saco. E não é todo dia que você tem aquele ímpeto para ver esse tipo de filme. Por exemplo, sábados geralmente eu acordo. Hoje não mais tanto, mas antigamente eu acordava 5 horas da manhã para trabalhar e chegava em casa umas 6 horas da noite. Eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava muito cansado. Você acha que eu tinha um ritmo, um ânimo para pôr lá 12 Angry Men, por exemplo? Ou To Kill a Mockingbird? Eu não tinha esse ímpeto, eu não tinha esse ânimo. Então eu queria relaxar, eu queria ver que se foda. Eu colocava o Indiana Jones, colocava De Volta pro Futuro. Colocava. A vida tava nervosa, colocava o Predador. Tipo, vai lá, vai, Schwarzenegger, atira o nele, Schwarzenegger. Eu dava essa diversão, é bom pra relaxar um pouco. Só o cinema de essa essência artística cansa. Então é bom ter esse cinema de entretenimento para dar aquela relaxada. Eu acho isso muito importante. Ambos os cinemas são muito bons. O mais importante para se desenvolver intelectualmente, gente, indiscutivelmente, é a literatura. Eu acho a literatura mais elevada das artes? Não sei. Eu, pessoalmente, às vezes acho o cinema, apesar de algumas limitações, o cinema porque ele tem uma junção de fotografia, de música e de roteiro. Mas a literatura tem um impacto muito forte no seu ser. Mas nem por causa disso ela deve ser consumida em exclusividade. A arte como um todo é muito importante. Então veja filmes, escute uma boa música. Até jogos às vezes são importantes. Os jogos acabam ajudando muito, acredite ou não. Apesar de jogo ser entretenimento, tem jogos com roteiros muito bons, com imagens muito boas e acabam ajudando muito nesse processo de desenvolvimento. Mas só os jogos não vão fazer nada, já quero deixar isso claro. Se você só jogar videogame, você não vai ir muito longe não, amigo. O jogo tá lá só para dar um ponto. Por exemplo, eu aprendi inglês graças aos jogos. Se eu não tivesse isso na minha vida, hoje eu estaria desempregado passando fome. Por exemplo, deixa aqui com umas dicas de diretores mais artísticos. E, por exemplo, Paul Thomas Anderson, Milos Forman, o Roberto Rossellini, o Orson Welles, Godard, Eric Rohmer, Vittorio De Sica. Tem tantos diretores maravilhosos, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, tem tantos diretores artísticos maravilhosos. Mas não tente consumir esses filmes de cara. Você não vai conseguir. Vai aos poucos. E um cuidado com a música que você escuta também é bom. Você escuta funk, para com essa merda agora. Tipo, para com essa merda, demônio. Tira essa porcaria da sua cabeça que não te pertence. Para com funk, para com essas merdas e vai escutar alguma coisa decente. E encontre seu gênero. Eu gosto de rock, eu gosto de jazz. Eu também gosto de música clássica. Nem todas as pessoas vão gostar desse gênero, mas tente encontrar músicas boas de gêneros que se assemelhem com o seu gosto. Tenta o country, tenta a própria música clássica, tenta um folk, tem tantos gêneros de música, vai procurar alguma coisa, meu amigo. Mas sai dessa merda de funk. O cuidado com a literatura também é muito importante. Tipo, como eu disse, o foco desse vídeo é como estudar e não o que estudar. Mas ainda assim, nas escolas existe um esforço espetacular para que você fique burro. E geralmente eles conseguem. E existe um esforço espetacular para que você odeie literatura. E isso quase sempre eles conseguem. Quase todas as pessoas que eu conheço que gostam de ler,
eles adquiriram esse gosto depois que saíram das faculdades. Tipo, a pessoa chegou na casa dele, foi ler alguma série que estava famosa, tipo Game of Thrones, pegou o livro do Game of Thrones, assistiu O Senhor dos Anéis, depois quis ler o livro do Senhor dos Anéis. Geralmente esse gosto pela literatura, ele surge apesar da escola e não com o apoio ou incentivo da escola. E para você ver como a situação é patética. O esforço que a escola brasileira coloca para você odiar a literatura, se eles colocassem esse mesmo esforço para te desenvolver intelectualmente, meu amigo, a gente estava mandando um cachorro para Saturno. Eu tinha mandado um gato para Plutão. Em compensação, hoje temos encontro com Fátima Bernardes e Big Brother. É lamentável. Então essas são as principais dicas que eu tenho para vocês estudarem. Esse vídeo já ficou bem longo. Acho que é bom parar por aqui. Eu vou pretendo fazer uma série de vídeos até, dando dicas do que ler. Aí eu não vou entrar no como ler, e sim o que ler. Vou dar algumas dicas de como ver filmes também. Tipo, como assim dicas de como ver filme? Uma ordem para você seguir para conseguir se desenvolver intelectualmente com o cinema. Algumas dicas. Até em jogos eu vou dar algumas dicas. Tem jogos com bons roteiros e boas imagens que pode te ajudar bastante também. Mas por esse vídeo é só isso. Até mais. Até a próxima.